Hola, vamos a hablar de presente indicativo, verbos pronominales. Agora sim. Como o próprio nome já diz, né, são verbos que necessitam de modo obrigatório de um pronome quando são conjugados. E esse pronome que ele está falando não é um pronome pessoal, e sim o pronome átono, a forma átona, que corresponde a uma pessoa pronominal, certo? E aí não se utiliza o pronome, a não utilização do pronome, ela vai alterar o significado do verbo, tá? Então é uma questão obrigatória, certo? E esses verbos tanto podem ser verbos do tipo regular como os irregulares, ok? Então nós temos aqui os pronomes átonos, né? As pessoas que são referência. E aqui nós temos o quadro, né? De forma mais harmônica, vamos dizer assim, para vocês visualizarem. Então aqui nós temos o pronome pessoal, né? Aqui o pronome átono e o verbo. No caso aqui nós temos 3 verbos: o acordar-se, parecer-se e despedir-se. Quando eu vou utilizar a forma átona? A forma átona será utilizada toda vez que o verbo apresentar essa partícula aqui, esse Czinho depois da forma infinitiva. Então, acordar, acordar-se. Parecer, parecer-se. Despedir, despedir-se. Então, eles, quando eu tenho essa partícula, ela indica que eu preciso utilizar a forma átona. Então, toda vez que ela tiver agregada a forma infinitiva, ó, estou sinalizando bastante para vocês, ele vai precisar, obrigatoriamente, tem que se utilizar a forma átona do pronome. E aí, a gente já vai conhecendo, né, mais um pouquinho. O acordar-se é um verbo irregular. Então, ó, acuerdo, certo? Acuerdas. Então, ó, como ele tem o T, o C, né? Então, yo me acuerdo, sim, me acuerdo. Te acuerdas? Eu não preciso obrigatoriamente colocar o pronome pessoal, ok? Porque a gente já vai ver aqui no exemplo, ó, vamos adiantar então, ó. Carmen se dirige a la puerta. Quando eu falo Carmen se dirige a la puerta, eu estou fazendo menção da terceira pessoa. Então, eu vou usar o se. Ella, não é verdade? E um detalhe, no verbo acordar-se, não só nele, mas em todos os verbos que são irregulares, em presente do indicativo, o nos outros e vosotras, nos outros, nosotras, vosotros, vosotras, não serão irregulares. Permanece a sua regularidade, ok? O parecer-se, ele vai ser irregular somente na primeira pessoa. Então, yo me paresco. E as demais pessoas são regulares. E despedir-se, ele é um verbo irregular, ó. Yo me despido, tu te despides, sim? Ele, usted se despide. E aí, olha, novamente aqui, ó. Essa questão que eu falei para vocês, ó. Nos outros, nos outras, nos despedimos. Vos outros, vos outras, os despedis. Então, ele é regular.
Ellos, ellas e ustedes se despidem. Aí voltamos para a irregularidade. Ok? Tudo bem até aqui? E aí, ó, Pepe se despierta. E aqui, para a gente fechar, ele apresenta os verbos pronominais e o que eles podem denotar, né? Qual a função deles. Então, nós temos, por exemplo, eu não vou ler todos para não ficar cansativo, aspecto ou forma. Nós temos aqui, por exemplo, o alargar-se, sim? Então, é ampliar-se, seria isso? Ânimo ou emocional. Então, alegrar-se. É bueno quedar-se alegre, não? Posição, nós temos aqui, por exemplo, levantar-se, sim? Estar de pé. Câmbio, verbos de câmbio, né? Verbos de troca. Quedar-se. Em estado civil, casar-se, comprometer-se, divorciar-se, legalizar-se, separar-se e, por que não dizer, bodar-se? Sim? Bodar-se é sinônimo a casar-se. Então, até a próxima. Beijos!